Covid-19. Pandemia do novo coronavírus. Novo coronavírus. Um vírus até então desconhecido pela ciência vem causando uma doença pulmonar grave em centenas de pessoas. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo à Retrospectiva 2020. Um ano nunca antes visto ou vivido por nós. Um ano de mudanças, de dor, de tristeza e de ressignificação. Um ano em que um vírus se espalhou por todos os continentes e praticamente parou o planeta. As informações sobre um novo vírus que ataca o sistema respiratório começaram a ser difundidas em todo o mundo. Da China veio a notícia da primeira notificação. Depois foi na Europa, até que o sinal de alerta foi aceso por aqui. No fim de janeiro, a doença pouco conhecida já tinha matado 200 pessoas ao redor do planeta. Os números iriam crescer de maneira explosiva em poucas semanas. Tossiu, espirrou, teve febre, não melhorou em 24 horas. Ou a febre voltou. Ou ele apresenta sinais de desconforto respiratório, insuficiência respiratória, lábios roxos, ponta de orelha, nariz, ele procura um serviço de saúde. Ou quando ele se sentir desconfortável e inseguro. Foi o início de uma insegurança generalizada. As incertezas e a falta de informação precisa só deixaram o clima mais e mais delicado. Foi o início da ética sanitária. As pessoas começaram a ser orientadas a lavar as mãos com mais frequência, a usar lenço ao tossir e a evitar locais com pouca circulação de ar. O governador João Dória anunciou a criação de um centro de contingência do estado para monitorar e coordenar as ações contra a propagação do novo coronavírus em São Paulo. Essa decisão foi tomada após a confirmação do primeiro caso da América Latina que envolveu um paciente da capital paulista. O paciente de 61 anos esteve a trabalho na região da Lombardia, no norte da Itália, considerado o foco do vírus na Europa. A partir dali começa-se todo um trabalho de localização de quais são os contatos que a gente coloca próximo, contatos eventuais. Os próximos são a esposa, pessoas que estão em contato prolongado e íntimo. E os contatos eventuais são pessoas que ficaram alguns instantes, alguns momentos com esse paciente. Na época, o Ministério da Saúde notificou os passageiros que estavam próximos ao paciente no trajeto até o Brasil. Foram monitorados os que sentaram na mesma fileira que ele e os que estavam nos assentos das fileiras de trás e também da frente. 2 dias depois, o Estado anunciou um plano hospitalar para atender casos do novo coronavírus. Além disso, foi feita uma das primeiras liberações de recursos para o combate à doença aqui em São Paulo. A preocupação com a desinformação já deixava as autoridades em alerta. Nós vamos combater o fake news e o wrong news. São os dois, não é apenas o fake, que é a notícia produzida, às vezes deliberadamente, com má intenção ou com o objetivo de criar conturbação na população, mas também a notícia errada, a informação equivocada, que não é exatamente fake, mas ela é errada. Durante a coletiva também foi anunciado um plano hospitalar para enfrentar o novo vírus. O modelo de atendimento do Hospital das Clínicas da capital vai ser exportado para todo o país. Na região noroeste, o Hospital de Base de Rio Preto já foi definido como centro de referência para casos de coronavírus, o que vai agilizar a identificação de novos casos e o tratamento de pacientes da região. E foi justamente Rio Preto a primeira cidade da região a confirmar caso positivo de Covid-19. Acabou de chegar ao nosso conhecimento que teve um resultado positivo realizado pelo HB.
A paciente foi uma mulher de 28 anos que viajou para países europeus, entre eles Alemanha e França. Como tudo era novo, a paciente foi submetida a uma contraprova para confirmação do caso. Ele só é confirmado a partir da confirmação do laboratório oficial. O que eu posso dizer é que foi um exame realizado no hospital de base, eu não sei detalhes, que se mostrou positivo em todos os parâmetros testados. Então nós temos uma indicação, essa amostra vai ser enviada ao laboratório de referência. A orientação é principalmente para os idosos, para que eles evitem aglomerações. Aos poucos, o vírus foi se espalhando por várias cidades da região. E olha, a incerteza do que viria pela frente fez com que muita gente corresse aos supermercados. Um aglomerado de gente, consumidores por todo lado, os carrinhos de compra então cheios de produtos. Para muitos, a corrida agora é para tentar estocar o máximo de itens possível. Essa crise que está agora, né? Tá arriscado até acabar as coisas no nosso prateleiro aí. A gente tem que se precaver, né? Alimento que dá para estocar, produto de limpeza, porque eu pretendo não voltar aqui tão cedo. Ficar um pouco em casa. O movimento nos supermercados paulistas no começo desta semana aumentou 18%, segundo a Associação Paulista de Supermercados. Por conta da pandemia do novo coronavírus, alguns produtos têm sido mais procurados do que outros. Neste aqui em Araçatuba, por exemplo, o foco das pessoas tem sido o papel higiênico e o álcool em gel. E as consequências do avanço da doença começaram a ser sentidas por toda parte, inclusive na rede pública de saúde. A preocupação com os sintomas fez a quantidade de pacientes aumentar em postos de saúde e unidades de pronto atendimento. As autoridades precisaram rever a estratégia. Aqui no Hospital de Base de Rio Preto, as restrições são com relação aos horários de visita e também os voluntários que realizam algum tipo de trabalho no hospital foram suspensos por tempo indeterminado. A necessidade de diminuir a velocidade da propagação da Covid-19 fez com que o Estado tomasse uma medida extrema. A partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo. Repito, o governo do estado de São Paulo está decretando quarentena por 15 dias a partir do dia 24 de março, terça-feira. Percebeu que muita gente está sim cumprindo as regras, tem ficado em casa, os estabelecimentos, a maior parte, estão fechados. Muitos locais sim estão fechados, as pessoas estão respeitando, principalmente lojas de conveniência, que geralmente tinham ali as mesas, né, para as pessoas tomarem café da manhã. Eles simplesmente retiraram as mesas, está funcionando simplesmente ali a padaria, né, e ainda as pessoas entrando de forma restrita. A gente está aqui no calçadão, principal veia econômica da cidade, né? A gente percebe, Casagrande, olha só, o Altair Vieira vai mostrar, para você que conhece bem Presidente Prudente, Casagrande, calçadão assim, um cenário bem atípico, né? Comércio completamente vazio aqui em Campinas nessa terça-feira, as principais avenidas da cidade também vazias, dava para contar no dedo logo cedo o número de veículos e também o número de pessoas andando ali pela rua. Realmente o problema maior que a gente identificou aqui foi a questão dos ônibus, que ainda assim, especialmente na parte da manhã, estão bem lotados. Sorocaba tem uma população de quase 700 mil habitantes. Eu diria para você que a grande maioria está cumprindo a quarentena, mesmo porque começou hoje oficialmente essa quarentena, o comércio está fechado, apenas serviços essenciais funcionando. Foram dias e dias ouvindo a frase "fique em casa". Nas ruas, o movimento cada vez menor. Os poucos que trabalhavam começaram a ver trabalhos de desinfecção feitos em locais públicos. E não foi só o comércio que fechou. As escolas também interromperam as atividades. Seria o início de um ano sem aulas presenciais. Para aprender, foi preciso reaprender a rotina. As salas de aula passaram a ser virtuais.
cada um na sua casa protegido, e conteúdo sendo recebido pela tela do computador ou então do smartphone. Eu acabei optando por assistir as lives no horário normal, porque eu vejo que é importante a gente não sair da rotina, porque depois na hora que volta às aulas é mais complicado. Se você não estava acordando todo dia cedinho, você conseguir se acostumar de novo, então você acaba perdendo tempo. Ter a possibilidade de mandar dúvidas e mandar questionamentos para os professores online foi muito bom, porque assim a gente tem um apoio psicológico e didático dos professores que já faziam isso na aula presencial. Então as aulas estão sendo sim minha prioridade na minha rotina, pois é assim que eu consigo continuar estudando durante o meu dia. A substituição das aulas presenciais por meios digitais foi autorizada por uma portaria do Ministério da Educação. E a permissão tem caráter excepcional, com prazo inicial de 30 dias por conta da pandemia da Covid-19. Mas esse período à distância, onde a internet tem sido fundamental, pode ser prorrogado, se houver uma nova recomendação da pasta da saúde. E esse prazo vai virar o calendário. Aulas presenciais de fato somente em 2021. Além dos estudantes, milhares de trabalhadores também trocaram de ambiente. Saiu de cena o escritório e entrou o esquema de home office. Computadores desligados e muito silêncio. Esta empresa de tecnologia aderiu ao home office em março. Quase 500 funcionários começaram a trabalhar em casa. O resultado foi muito satisfatório. Percebemos que ganhamos em produtividade, ganhamos também em comunicação com o time e ganhamos também em perceber o propósito e também o engajamento que o time tinha com todas as tarefas que deviam ser completadas. Foi preciso dar tempo ao tempo, afinal toda mudança gera transtorno. Mas tem muita gente que ainda está em fase de adaptação com essa história de deixar as salas da empresa vazias para trabalhar em casa. Nós mesmos, jornalistas, mudamos nossa rotina. Alguns trabalharam em casa, outros pararam de fazer entrevistas pessoalmente. O bate-papo, sempre tão próximo, passou a ser virtual. Os números de casos foram subindo e a quarentena no estado foi prorrogada por várias vezes, né, Casagrande? Exatamente. Nesse meio tempo de tantas angústias, os shows em varandas que estavam sendo feitos no exterior ganharam adesão aqui no interior. Bellissimo, indescrivibile. Bravo. Música eletrônica na Europa, pagode no Brasil. E que vai te amar, e viva cada momento como se fosse acabar. Não vale a pena esperar. As apresentações aqui na região começaram tímidas, mas ganharam repercussão nas redes sociais. Diz a hora, já deixa avisado que eu vou chegar. Já prepara aquele vinhozinho gostoso pra gente tomar. Foi a forma que artistas encontraram para levar esperança e alegria para as pessoas. Ao final de cada apresentação, a retribuição calorosa. A orientação era para ficar em casa, mas se fosse necessário sair, não dava mais para ir de cara limpa. Exato, uma determinação do governo do estado, que vale desde maio, exige que as pessoas usem máscaras de proteção em locais públicos. Já começou a valer uma determinação do governo do estado de São Paulo para que todos usem máscara. Pode ser descartável, caseira ou até improvisada. O importante é criar barreira de proteção. Mas será que as pessoas estão obedecendo? Incomoda um pouco, assim, no começo principalmente, mas depois não tem outro jeito, tem que usar, mas é complicado, é ruim. Se você chega no lugar, você tem que voltar para trás se não tiver com a máscara, é triste. Tem que usar, né? Não tem jeito. Então, para evitar o Covid, a gente tem que usar em todo lugar.
O tempo foi passando, muitos torceram o nariz, mas a maioria incorporou o uso do acessório. Apesar dos cuidados, as mortes foram inevitáveis. Milhares de pessoas com a doença perderam a vida aqui na região. Tristeza para todos nós, né? Mas uma dor que dificilmente será apagada na vida de quem perdeu um ente querido. Sem a possibilidade de velar o corpo, muita gente usou as redes sociais para homenagear quem foi levado pela Covid-19. Uma doença que devastou famílias, interrompeu projetos e acabou de uma hora para outra com muitos sonhos. Perder um ente querido já é uma dor muito grande. O desfecho, a forma como se dá o sepultamento, é uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. É uma coisa tão fria. Você vê o seu pai ser ali enterrado como bicho, sabe? Você não pode pegar na alça do caixão. Vem o cara com uma roupa... Cara, assim... Parece uma fantasia de um filme de Hollywood. O Tiago perdeu o pai e a avó em menos de uma semana. Mortes que não são números, são vidas que se foram. O nosso respeito às mais de 185 mil vítimas da doença aqui no país. E em meio a todo esse turbilhão de momentos dolorosos, o que passou a fazer parte dos noticiários foram os estudos da vacina contra a Covid-19. Pesquisadores de várias partes do mundo correram contra o tempo e usaram a tecnologia para descobrir imunizantes para o vírus que marcou o planeta. Um deles, feito pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, foi testado aqui na região. A Vanessa, que é enfermeira da emergência respiratória do Hospital de Base, foi a primeira a receber a vacina em Rio Preto. Para ela, ajudar como voluntária para a produção da vacina é mais uma forma de contribuir no enfrentamento da Covid-19. É a minha contribuição não só como profissional de saúde, mas como ser humano, como pessoa para todos os demais. É óbvio que se todo esse estudo, tudo der certo, como a gente espera que dê, em breve todas as outras demais pessoas receberão a vacina. E é isso que a gente quer, uma vida mais próxima ao normal possível. Conforme os testes se mostravam promissores, a produção das doses começaram a ser feitas na China. Foi em novembro que o primeiro avião trazendo as 120 mil primeiras doses da Coronavac chegou ao Brasil. O imunizante é considerado uma das esperanças na luta contra a pandemia. Depois disso, outros 3 voos trouxeram mais de 8,5 milhões de doses da vacina. O governo de São Paulo anunciou um calendário de vacinação contra a Covid-19 no estado. A data prevista ficou para 25 de janeiro. Profissionais de saúde e idosos devem ser imunizados primeiro. Nessa primeira fase de vacinação, serão disponibilizados 9 milhões de doses para o estado de São Paulo e mais 4 milhões para outros estados que solicitaram a vacina para imunizar os profissionais de saúde. Segundo o governador João Dória, a campanha nacional de imunização, prevista para começar no mês de março, poderá ser incorporada à campanha estadual e mais vacinas ficarão disponíveis, permitindo que a imunização de todos os grupos seja mais rápida. Os números de casos e mortes voltaram a crescer agora em dezembro. Por isso, é preciso manter a vigilância. Exatamente, vigilância constante, viu? A gente vai para o intervalo agora e na volta mostra que o ano da Covid-19 também foi marcado por violência e tragédias aqui na região. A retrospectiva 2020 volta já. As câmeras de segurança e os celulares registraram de tudo um pouco ao longo do ano. As gravações da vida real flagraram confusões e muita agressão. Um pedreiro de 30 anos provocou tumulto na recepção da UPA Jaguaré, em Rio Preto. O homem queria atendimento imediato para o irmão. Ele jogou um monitor que atingiu o funcionário da unidade. Os outros pacientes ficaram assustados.
O pedreiro disse a guardas municipais que perdeu a cabeça, ficou nervoso e por isso provocou a confusão. Mas este não foi o único caso. Na UPA Tangará, em Rio Preto, o vídeo de uma paciente sendo arrastada por um segurança viralizou nas redes sociais. A mulher grita dizendo que está sendo machucada e outros pacientes ficam indignados com a medida. A confusão começou após um jogo de empurra entre várias unidades que não queriam atendê-la. Com problemas respiratórios, a mulher se recusou a sair do local sem passar por consulta. E teve mais. Esse vídeo mostra uma mulher sendo agredida com um tapa no rosto por um policial militar em Rio Preto. O PM ainda pressionou a barriga dela com o joelho. E em outro momento, ele enforca a mulher. Moça, solta ela, você tá enforcando, ela tá grávida. Olha aí o jeito que ela tá. O policial disse que foi xingado e agredido pela mulher e que apenas se defendeu. Na época, no Twitter, o governador de São Paulo, João Dória, disse que recomendou o afastamento do policial e que as imagens indicavam conduta totalmente inadequada do policial. Em Araçatuba, uma mulher alegou ter sido vítima de preconceito enquanto fazia compras em um supermercado. Após acreditar ser seguida por um funcionário, uma discussão começa no local. Outro funcionário chega e tenta acalmar os dois. Na sequência, a mulher vira o carrinho de compras e, neste momento, é agredida. Alguns meses depois, a Promotoria de Justiça pediu o arquivamento da investigação criminal de racismo contra o funcionário do supermercado. Apesar disso, o homem responde por agressão. Em Birigui, o crime foi outro, o de homofobia. Uma mulher atacou verbalmente um casal de homossexuais dentro de um pet shop. O caso repercutiu nacionalmente. Isso não é de Deus. 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 Pode chamar a polícia. A gravação feita com o celular registra o momento de intolerância. Uma mulher fica incomodada com a presença do casal no estabelecimento. Muito nervosa, ela confronta os rapazes. Momento em que um deles avisa que o comportamento é crime. A senhora sabe o que é crime? Então vamos fazer assim, a gente calma aí. A violência que começa com gritos está ligada a atitudes ainda mais graves. Segundo um levantamento do Grupo Gay da Bahia, o aumento da violência contra LGBTs é visível e também muito preocupante. De acordo com o estudo anual feito pelo grupo, somente no ano passado, quase 300 LGBTs foram assassinados, o que significa uma morte a cada 2 dias. E cenas lamentáveis como essa, de intolerância e falta de respeito ao próximo, muitas vezes entram para a estatística com dimensões ainda maiores, como a morte, Andréa. Marcelo, em Rio Preto, uma personal trainer foi brutalmente assassinada por motivo banal. Os responsáveis pelo crime são um casal de vizinhos. Andressa Serantoni tinha 30 anos quando foi morta. A jovem bonita e muito profissional era querida por amigos e alunos. Mas o último registro feito dela foi o mais trágico possível, o da retirada do corpo da jovem da cena do crime. Testemunhas contaram à polícia que a jovem foi surpreendida pela suspeita que a filmava com o celular. Teve uma briga e depois disso, Andressa foi esfaqueada várias vezes. Na garagem, próximo à entrada da residência, tinha uma faca toda ensanguentada, um aparelho celular e muito sangue pelo interior da casa e nas vestes que eles estavam. O casal foi preso em flagrante por homicídio qualificado. Os 4 filhos do casal, que viram tudo, foram encaminhados para um abrigo. O crime brutal e chocante comoveu até nós, jornalistas, que estamos aqui para te informar. A repórter Melissa Alcântara não conseguiu segurar as lágrimas enquanto acompanhava o velório da vítima. A gente chegou aqui um pouquinho antes do início do velório, Casagrande, e eu sentei ali naquela muretinha. Eu tenho até medo de começar a falar, me emocionar e não conseguir dar o recado. Quando chegaram a mãe e a irmã da Andressa,
A irmã sentou bem ao meu lado e começou a chorar e as pessoas começaram a ampará-la. Eu só fiquei quietinha ouvindo e realmente não consegui manter esse distanciamento profissional que às vezes a gente é exigido da gente. E em um mundo tão difícil quanto o que a gente vive, quem está acostumado a noticiar acabou virando notícia. É claro que quando eu chego a um lugar de muita tristeza, onde as pessoas estão abaladas, comovidas, essa dor também me toca. E o que eu faço em situações assim, enquanto profissional, eu uso uma espécie de filtro para conseguir realizar bem o meu trabalho, que é o de levar informação e prestar um serviço. Mas em alguns casos, como foi nesse dia, esse filtro simplesmente não funciona. E a gente perde aquele distanciamento que costuma ter com relação à notícia. É como se caísse, sabe, o nosso escudo e a gente ficasse completamente indefeso. Aí não tem jeito. A emoção transborda e o lado humano toma conta de tudo. O ano foi tão complicado que a gente precisou noticiar casos de violência em família. Exatamente. Em Santo Expedito, o vereador Valfrido Calneto, de 76 anos, e a mulher dele, Wanda Calneto, de 68, foram assassinados dentro de casa. E sabe quem os matou? O próprio filho. A morte foi durante a madrugada. Segundo a polícia, o vereador levou um tiro na cabeça e a mulher dele 2 tiros, um no rosto e outro nas costas. Desde o começo, a polícia suspeitou de um dos filhos do casal. Uma semana depois, Gustavo Bernadelli Calneto, de 39 anos, confessou ter matado os pais. Ele disse ter enfrentado um surto psicótico e que agiu sem pensar em dinheiro ou herança. Mas a polícia sabe que Gustavo tinha dívidas e que o duplo homicídio teve relação com o dinheiro dos pais. Os sítios do pai deles estavam penhorados justamente por uma dívida que ele contraiu. Ele falou, não era herança, não era dinheiro, porque se fosse isso eu sei que eu não teria muita coisa por conta da penhora, mas eu não acredito não. Era uma dívida que é discutida em juízo, você pode negociar, pagar e o sítio está lá, né? Então a gente acredita que tenha sido por conta de herança ou por dinheiro. Se em Santo Expedito o crime foi por causa de dinheiro, em Santo Anastácio foi por causa de ciúme. A Praça Central de Santo Anastácio foi palco de um crime que chocou a população. Jocelaine Barbosa, de 27 anos, e o namorado, de 28, foram mortos a tiros. Eles foram surpreendidos pelo ex-marido de Jocelaine. Armado, o homem disparou contra ela e atirou também no rapaz. Jocelaine e o namorado não tiveram nem tempo para se defender. Infelizmente, entristeceu a cidade, né? Todos estão tristes, porque uma vida que foi ceifada tão cedo por uma brutalidade, né, de uma pessoa que talvez poderia, né, pensar de não fazer uma situação dessa. É uma revolta, né? Eu acho que assim, se não dá certo, a vida segue, ambos à parte, né? Depois de cometer os assassinatos a sangue frio, o suspeito entrou no carro e saiu em alta velocidade. Tentou fugir aqui pela rodovia Raposo Tavares, em direção ao Mato Grosso do Sul. Mas alguns quilômetros para frente, ao entrar num posto de combustíveis, acabou batendo contra uma das bombas e foi capturado. O posto em Presidente Venceslau foi o final da linha na perseguição. A polícia acredita que o crime com requintes de crueldade tenha sido premeditado. Jocelaine era mãe de 2 filhos. Outra morte que chocou a região foi a do advogado Ronaldo César Capelari. O morador de Araçatuba teve o corpo esquartejado pelos assassinos. O crime foi em uma casa na periferia da cidade. Os responsáveis pela crueldade estão presos. O advogado e músico tinha 53 anos. Ele desapareceu depois de sair para ir à academia. A caminhonete de Ronaldo foi encontrada menos de 24 horas depois, abandonada na zona rural de Araçatuba. No veículo, os peritos encontraram marcas de sangue.
Mas o mistério não durou muito. Uma denúncia anônima levou os policiais até uma casa no bairro Água Branca, onde estava o corpo. Ronaldo foi esquartejado e colocado em 3 sacos plásticos. Meus pais não mereciam estar passando pelo que eles estão passando, nem a esposa dele, muito menos os filhos. 2 jovens foram presos e confessaram o crime. Laís Lorena e o namorado dela, Jonathan do Nascimento Andrade, disseram que a ideia era assaltar o advogado, mas o crime teria saído do controle. Laís foi a pivô da emboscada. Ela mantinha um relacionamento com a vítima. Oi, gente linda! Nossa, meus fãs! Sempre comunicativa e cativante, Laís fazia questão de usar roupas provocantes e falar o que viesse à cabeça. Gente, eu tô bonita? Eu tô bonita? Lógico que eu tô. Após o crime, Laís perdeu o holofote da internet e passou a ser lembrada como a esquartejadora do advogado. Eu não tô de palhaçada, vamos lá pra casa, bora que o cafofo hoje é brasa. Quem quiser me encontrar já sabe onde encontrar. E em 2020, né, Casagrande, a gente mostrou também celebridades que morreram aqui no interior. O jovem cantor sertanejo Henrique, da dupla Com Neto, perdeu a vida cerca de 3 semanas depois de sofrer um acidente de carro. Henrique tinha 22 anos e era natural de Santa Salete. Na noite do acidente, bateu o carro na traseira de uma caminhonete em Santa Fé do Sul. O impacto foi tão grande que os 2 veículos pegaram fogo. O cantor foi retirado do carro desacordado. Ele sofreu traumatismo craniano e passou por cirurgia. Após cerca de 3 semanas internado no hospital de base, Henrique teve a morte confirmada. A dupla estava fazendo sucesso na região com a música Forçar a Barra. Já saquei que faz pra me ver sofrer, é sua cara forçar a barra. Pra que forçar a barra? Outra perda que comoveu o país foi a do locutor de rodeios Asa Branca. Ele que conquistou as arenas de todo o mundo, nasceu aqui na região, André. Pois é, foi na pequena cidade de Turiúba, local onde deixou amigos e muitas lembranças. Boa noite, Barreto! A voz que estremecia as arenas dos rodeios de todo o país pertencia a Valdemar Rui dos Santos, o Asa Branca. O locutor que começou como peão boiadeiro no interior de São Paulo, anos mais tarde revolucionou a forma de narrar e se tornou lenda no mundo country. O cortejo foi a hora mais esperada do dia. Como a gente pode ver, uma multidão de pessoas compareceu para dizer adeus à Asa Branca. Um momento regado de cavalgada, música e muitas homenagens. Foram anos de muito trabalho, reconhecimento e também de altos e baixos. Asa Branca era portador do vírus HIV, depois tratou a doença do pombo e desde 2017 travava uma luta contra um câncer na mandíbula. Ele morreu aos 57 anos e deixou esposa e filhos. Eu tenho muita recordação boa, muitas coisas boas que nós vivemos junto e é isso que eu quero guardar no meu coração. E fica a saudade e que Deus receba ele com muito amor, que ele era amor. E o dia que eu morrer, eu quero ser enterrado aqui. Porque todo mundo, ninguém é eterno. Um dia nós vamos morrer. E eu quero ser enterrado aqui em Turiúba. Que aqui eu tenho amigos, irmãos. E os animais também receberam destaque em nossos telejornais este ano, mas nem sempre com boas notícias. É realmente muito triste. Em Rio Preto, 66 cães da raça Shih Tzu foram resgatados em condições de maus tratos. O canil clandestino ficava em uma casa dentro de um condomínio. Os animais ficavam em um espaço pequeno e fechado durante todo o dia. O local era sujo e cheio de fezes e urina. Verificamos um abandono, estado de abandono completo. Os animais urinando e defecando no mesmo ambiente, a grande maioria deles centralizado na sala do imóvel.
e dormindo e fazendo as necessidades, descansando em cima. É um local de difícil acesso. Foi por meio de denúncias que o Departamento de Bem-Estar Animal tomou conhecimento sobre um canil clandestino que funcionava na cidade. Com o apoio das polícias militar e ambiental, o órgão de defesa dos animais ajudou no cumprimento do mandado de busca, apreensão e notificação. Os donos do canil não deram explicações sobre os animais e receberam uma multa no valor de R$ 198 mil. Mas teve boa notícia também. Olha só que fofinhas essas duas fêmeas de lobo-guará que nasceram no zoológico de Rio Preto. Elas vieram ao mundo com pouco mais de 360 gramas cada uma. Mas aos 2 meses, imagine, já estavam com 4 quilos cada. É o sucesso reprodutivo de uma espécie ameaçada, né? De uma espécie que a gente trabalha com a conservação. Em 2018, o primeiro filhote do casal Vitória e Pluto morreu por conta da inexperiência da mãe de primeira viagem. Agora ela exibe orgulhosa o bom trabalho que tem feito. Última pausa da retrospectiva 2020. E assim que a gente voltar, vamos falar sobre eleições e as novidades que o SBT apresentou ao longo do ano. Até já! O clima viveu momentos de montanha-russa este ano. Tivemos de tudo um pouco, mas principalmente a seca intensa. Logo no começo do ano, as águas de março que fecham o verão não vieram como esperado. O clima já não é o mesmo faz tempo. É o tal do aquecimento global que provoca cada vez mais problemas por aqui. As chuvas estão bem abaixo da média e bem abaixo do esperado. Normalmente, as águas de março, como são famosas, para o oeste paulista, deveria chover em torno aí de 100 milímetros a 110 milímetros no mínimo. Esse ano, quem tem observado na região toda é em torno de 20 milímetros, 30 milímetros, e a não ser em alguns pontos específicos, como são pancadas isoladas, volume um pouco maior. Aqui em Presidente Prudente mesmo, no mês de março até agora, só registrou 14 milímetros, muito abaixo da média, muito abaixo do esperado. Sem a chuva, a vegetação ficou esturricada, um prato cheio para as queimadas. E elas foram registradas em várias partes da região, em Santo Antônio do Aracanguá. Em Araçatuba, uma nova ocorrência de queimada a cada 8 horas. E principalmente em São José do Rio Preto. A área do antigo IPA ficou destruída. Vários recursos naturais eram utilizados, inclusive em pesquisas científicas. Uma riqueza que vai demorar anos para se recompor. Em geral, a gente vai precisar de alguns anos, alguma coisa em torno de, 4, 5 anos, para ter uma recomposição semelhante ao que a gente estava nas áreas menos afetadas. Nas áreas mais afetadas vai precisar de mais tempo e talvez mais intervenção. E se não bastasse o ar seco e poluído por causa das queimadas, semanas depois veio o problema das torneiras secas. Várias cidades da região, entre elas Araçatuba e Rio Preto, precisaram colocar em prática planos de racionamento de água. E mesmo assim, o consumo não diminuiu. A suspensão do racionamento só aconteceu após uma sequência de dias com chuva. E o calorão acima dos 40 graus provocou mais problemas aqui na região. Várias cidades do oeste do estado, entre elas Adamantina e Bastos, registraram milhares de mortes de frangos para abate e galinhas poedeiras. Na capital nacional do ovo, as mortes pelo calor ultrapassaram os 10% de todo o plantel, a maior perda em 8 anos. Do clima, a gente muda de assunto e fala sobre política e os personagens políticos. 2020 foi ano de eleições.
Exatamente, campanha diferente, mais distante e cheia de regras. O calendário também mudou. As votações em primeiro e segundo turno, que tradicionalmente são feitas em outubro, foram adiadas por causa da pandemia. A ida às urnas foi feita somente em novembro e o tempo de campanha foi menor. Por isso, o SBT, mesmo com as limitações impostas pela pandemia, promoveu debate entre candidatos a prefeito de Araçatuba. O SBT no interior reforça o compromisso de abrir espaço para a troca de ideias e propostas para a cidade, assim como a gente já vem fazendo desde o início do período eleitoral, quando entrevistamos os 8 candidatos em nossos 2 telejornais. De um modo geral, o debate trouxe para a população bastante informação com relação às propostas, as ideias e os ideais dos candidatos. Depois disso, foi disputa para valer, nas urnas mesmo. Mas teve candidato que fez um papelão daqueles. A Polícia Federal usou um drone e flagrou gente jogando santinhos em frente a uma escola de Presidente Prudente durante a madrugada. Ainda na cidade, o atual prefeito Nelson Bugalho teve desempenho bastante ruim, ficou em 5º lugar. E quem levou foi o radialista e deputado estadual e agora prefeito eleito, Ed Thomas. Em São José do Rio Preto, nada de novidade. O prefeito Edinho Araújo conseguiu se reeleger em primeiro turno com vantagem considerável para a segunda colocada. O mesmo aconteceu em Araçatuba. Dilador Borges confirmou nas urnas as projeções das pesquisas eleitorais e também foi reeleito. Mas o curioso mesmo foi o resultado de uma pequena cidade no Oeste Paulista. E sabe o que mais foi pequena? A diferença nas urnas. Já imaginou ser eleito com apenas um voto a mais que o segundo colocado? Foi o que aconteceu com a Adriana Crivelli em Piquerobi. Quando a gente recebe a notícia de um voto de diferença, a gente fica sem acreditar porque nunca teve na história de Piquerobi um voto de diferença, né? E todas essas informações foram acompanhadas em tempo real em nosso portal de notícias. O SBTinterior.com, inclusive, passou por uma série de modernizações em 2020. A principal delas foi o conceito que seguimos. Além da qualidade que você já conhece, nos tornamos um portal First Mobile. First Mobile, Priscila Andrade? First Mobile. Um nome bonito, imponente, mas o conceito dele é melhor ainda. Significa que tudo que é pensado no portal do SBT no interior é voltado para agilizar o acesso por tablets, por notebooks. Significa que você não vai mais poder acessar pelo seu computador de mesa? Não, vai poder sim. Não só pelo computador, mas notebooks, tablets. Continua mesmo, mas tem diferença? Tem, e das grandes. Com o First Mobile, a prioridade é que essas informações cheguem na tela que cabe na sua mão, como de um smartphone, por exemplo. Navegar ficou muito mais rápido e você consegue ler tudo em 1 minuto. Nada de enrolação, é papum. Cada vez mais essa questão da multiplataforma vai ser uma coisa inerente ao negócio. Não tem mais, esse é multiplataforma, não. Ou você é ou você está fora. Então, você tem que abrir o teu conteúdo, ou disponibilizar o teu conteúdo, aonde está o teu telespectador, onde está o teu leitor. Então, esse é um dos desafios. Além de levar bom conteúdo, levar notícias verdadeiras, que você seja um agente neutralizador desse universo de fake news que se tem na web. E está sempre em renovação, isso, e aí, em diferentes telas, em diferentes formatos, isso faz parte do business, faz parte da tua obrigação como empresa de comunicação. E além do portal, a gente usou muito todas as nossas plataformas digitais ao longo do ano. Teve muita live bacana rolando por aqui. O já consagrado SBT Conecta esse ano abordou o futuro do turismo
e foi 100% digital. Além disso, marcamos história com a primeira live multiplataforma do interior, transmitida na TV, na internet e nas ondas do rádio. Não tivesse a força que tenho no peito, eu seria um boêmio perfeito e dos botequins um eterno freguês. Carreiro e Capataz abriram a porteira. Pouco tempo depois, a gente mostrou todo o talento de Paula Matos. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. E a maior novidade do ano foi o lançamento do SBT Music, uma plataforma de eventos online e presenciais. Foi um dos primeiros eventos de Rio Preto após a liberação das autoridades sanitárias. Teve distanciamento, máscaras, medição de temperatura e álcool em gel. Cinco duplas se revezaram no palco montado com estrutura de última geração. Tchau, 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 amor. Vou embora, mas te levo no pensamento onde for. E com música, a gente termina a nossa viagem por 2020. Uma viagem com turbulências, mas que anuncia tempos de calmaria que devem chegar em breve. Exatamente. Se mantenha firme na luta contra o coronavírus, a gente vai vencer essa batalha. Se cuida, viu? Uma ótima tarde para você. Excelente tarde a todos nós. Saúde e paz no interior.